alunos. Nos últimos vídeos que nós apresentamos, falamos sobre a projeção ortogonal, e agora nós vamos falar sobre as duas perspectivas que derivam dessa projeção, né? Que são as perspectivas que nós vamos utilizar para fazer os nossos desenhos. Então, o nome dessa unidade então são as perspectivas em desenho técnico, especificamente as que são derivadas da projeção ortogonal. O termo perspectiva, ele normalmente é usado para designar desenhos ou imagens que procuram representar em duas dimensões e com riqueza de detalhes os objetos na sua tridimensionalidade. Quer dizer, um objeto 3D, você vai agora desenhar em 2D, como nós estamos vendo, como nós estamos observando o objeto. Assim como as vistas ortográficas, que nós falamos na última unidade, uma perspectiva é o resultado de uma projeção, na qual se posiciona o objeto de tal forma que a imagem final mostre a sua riqueza de detalhes, os seus aspectos essenciais ou simplesmente aspectos estéticos que sejam importantes para a visualização desse objeto. Nas projeções cônicas que nós explicamos em aulas anteriores, que não é usada em desenho técnico, elas vão produzir perspectivas muito mais próximas daquilo que o olho humano vê, mas ela tem uma execução muito mais complexa por meio de esquadros, trabalhando com os esquadros, com os instrumentos de desenho, prancheta e papel. Elas normalmente são utilizadas tanto no desenho artístico, aí você pode entender desenho artístico, até os desenhos feitos por computador, como jogos, como animações e assim por diante, ou desenho ilustrativo em geral, que não é o nosso caso aqui. Agora, as projeções ortogonais ou paralelas, que são usadas em desenho técnico, conforme nós explicamos na última unidade, elas vão produzir perspectivas que são facilmente desenhadas e mantêm uma relação precisa das suas medidas. E nesse caso nós vamos trabalhar especificamente com duas perspectivas que derivam das projeções ortogonais. A perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica, que vão resultar em projeções paralelas que não vão conter deformações do objeto, né? Quer dizer, ele vai continuar sendo conforme nas suas relações de largura, altura e profundidade. O que vai variar é apenas a escala que você está representando. A rigor, são perspectivas que o ponto de fuga dela está no infinito, né? Aquilo que nós explicamos em aulas anteriores. A primeira perspectiva que nós vamos trabalhar é a perspectiva chamada de isométrica. Qual é a característica dela? Os três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, eles vão formar ângulos de 120 graus entre si. O eixo Y das alturas é vertical e os demais eixos vão fazer um ângulo de 30 graus com a horizontal. Quer dizer, pense no seguinte, o esquadro de 45 graus ele vai ficar apoiado na base da sua folha e quem vai movimentar o tempo todo para traçar as arestas paralelas aos eixos vai ser o esquadro de 30 e 60, que vai ser usado principalmente na perspectiva isométrica e depois você pode conferir no vídeo que se segue a essa apresentação. As arestas paralelas no objeto real, elas são desenhadas paralelas na perspectiva. As larguras, as alturas e as profundidades são desenhadas com as suas medidas reais, observando a escala do desenho, na escala que você escolher, na escala que você vai utilizar no seu escalímetro. As larguras, alturas e profundidades, elas são, repetindo, com as suas medidas reais, na escala escolhida, mas observando a direção dos eixos da perspectiva. Aqui nós temos uma imagem que está mostrando para nós esse objeto, essa casinha desenhada na perspectiva isométrica. Tá? Reparem a posição dos eixos aí, em particular. A perspectiva isométrica, então,
as medidas iguais sobre os eixos é desenhada como um sistema de eixos que vão manter no papel uma distância de 120 graus entre si. Esses eixos podem ser desenhados de diferentes formas, desde que mantenham essa inclinação. Isso significa o seguinte: o eixo Y das alturas sempre será desenhado vertical, mas tanto o eixo X da largura como o eixo Z da profundidade, eles podem ter direções diferentes, mantendo esse ângulo de 120 graus entre os eixos. A origem do sistema de eixos pode estar em qualquer posição, mas por uma questão de simplicidade, de praticidade para fazer o seu desenho, ela é posicionada preferencialmente em um dos vértices do objeto, como está acontecendo aqui, ó. Nós estamos vendo essa casinha sendo desenhada a partir da origem. Outra característica da perspectiva isométrica são as opções que ela permite para posicionar os eixos. Olha essa figura. Nós temos 4 opções aqui. Aqui na esquerda nós temos o eixo Y para cima com o eixo Z e X para baixo, ângulos entre os eixos de 120 graus. Segunda posição, nós temos o eixo Y, aqui no caso, reparem, o eixo Y na vertical, o eixo Z e X para baixo, é o mesmo caso do anterior, ele só está mostrando aqui para a gente o ângulo que vai formar com a horizontal, que é o ângulo de 30 graus, que vai ser utilizado pelo ângulo de 30 graus dos seus quadros. Aqui no terceiro caso, nós estamos vendo o eixo Y das alturas para baixo e o eixo X da largura e Z da profundidade para cima. E nesse último caso aqui, ó, nós temos os 3 eixos para cima da horizontal, quer dizer, acima da linha de base ou linha de terra. Então, alguns exemplos de posicionamento então, da origem do sistema de eixo na perspectiva isométrica. Reparem aqui, ó, você pode ter a origem, ele está mostrando aqui para trás, nesse primeiro desenho, com a casinha lá atrás. Você pode ter esse segundo exemplo aqui, que está utilizando. Reparem, a origem está nessa quina aqui, ó, com o eixo Y para baixo. A terceira origem está aqui embaixo, com o eixo Y para cima e o eixo X e Z também para cima. E esse último caso, eixo Y para baixo e eixo X e eixo Z para cima. Agora, a outra perspectiva que nós vamos trabalhar, a perspectiva cavaleiro-militar. Ela também é uma perspectiva que mantém a forma do objeto, mas ela tem uma pequena diferença com relação à outra. A primeira, reparem, ela parte de uma das vistas ortográficas, normalmente a vista frontal, o que não acontecia com a anterior, com a isométrica. Segundo, as medidas contidas no eixo de Z de profundidade, por uma questão de estética da própria perspectiva, elas vão sofrer uma redução. Elas podem ser lançadas, quer dizer, as dimensões em Z, em profundidade. Pode ser lançada com a sua dimensão real, claro que pode. Tá? Pode sofrer uma redução de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Mas normalmente nós vamos trabalhar com um tipo de redução que é de 50%. Tá? Que depois nós vamos explicar com mais detalhe. E as linhas são paralelas entre si. O eixo Z de profundidade, aqui nesse caso, que ele está falando aqui, é que esse eixo Z ele poderia ser plotado com 30 graus, 45, 60. Mas no nosso caso específico, da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com posicionamento do eixo de 45 graus. Então, observando aqui alguns exemplos. Aqui é a vista ortográfica, a vista frontal dessa casinha. Uma projeção oblíqua que nós não vamos trabalhar. Agora reparem aqui, ó, as 3 hipóteses que eu acabei de falar sobre a redução em Z. Aqui nós temos sem nenhum tipo de redução em Z, em profundidade. Como é que seria representada a casa? Aqui com 1/3
de redução em Z. As medidas em X e Y se mantêm, é apenas redução em profundidade. E aqui, no terceiro caso, nós estamos vendo uma redução de 50%, que é a redução que nós vamos trabalhar mais, porque ela tem um aspecto estético, digamos assim, mais fácil de ser identificada pelo olho humano, né? Então nós vamos trabalhar com esse tipo aqui, que reduz em Z de 50%. Então, essa disciplina aqui, ela vai adotar a inclinação de 45 graus, com redução de 50% da medida real de profundidade. Então, outro exemplo aqui, ó, nós estamos vendo um outro posicionamento dessa casa, vista ortográfica, como seria na projeção oblíqua, como seria aqui no meio, esse desenho, a perspectiva cavaleira sem redução de profundidade, aqui reduzida de 1/3, e no último caso, que é o caso que nós vamos adotar aqui na nossa disciplina, reduzida de 50% em profundidade, que é o caso que nós vamos adotar. Agora eu queria apresentar alguns exemplos para vocês de desenhos de projetos de engenharia que foram feitos em perspectivas. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, aqui nós temos uma instalação hidráulica. Repare a posição dos eixos aqui, ó. Esse eixo aqui é o que nós estamos vendo aqui, o eixo vertical desse desenho corresponde ao eixo Y. Está mostrando o posicionamento aqui à direita do eixo Y. Esse eixo aqui é o eixo da profundidade. E esse eixo aqui do desenho seria o nosso eixo das larguras, ou abscissa, se você assim preferir, o eixo X. Então, nós teríamos aqui, ó, o eixo X afastado de 120 graus em relação ao eixo Y, e o eixo Z afastado de 120 graus também do eixo, tanto do eixo Y quanto do eixo X. Então, é um exemplo típico de uma perspectiva isométrica. Aqui, também outra perspectiva isométrica, um componente de um satélite, um desenho feito pela NASA, só que aqui a diferença é o eixo Y vertical, na mesma posição, mas o eixo X e o eixo Z estão para cima. Então, o posicionamento desses eixos seriam assim, ó, eixo X e eixo Z. Então, nós teríamos esse posicionamento do eixo X e do eixo Z, correspondendo ao esquemazinho que foi feito aqui ao lado. Agora, eu queria mostrar um desenho para vocês na perspectiva cavaleira. É um torno mecânico, né? Feito em madeira. E reparem que ele está desenhado na posição de perspectiva cavaleira. Nós temos aqui verticalmente o eixo Y e horizontalmente, é o eixo das abscissas, o eixo X, que está aqui. E o eixo Z vai formar um ângulo de 45 graus, como está mostrando aqui a profundidade desse desenho, né? Nós teríamos aqui, então, esse aqui seria o nosso eixo Z. Então essas são as perspectivas que nós iremos trabalhar. Eu convido a vocês, aí dentro da própria página dessa unidade de ensino, nós temos 2 vídeos para vocês assistirem. O vídeo eu desenhando com esquadros um sólido na perspectiva isométrica e depois desenhando com esquadros um sólido na perspectiva cavaleira. Assistam esses vídeos, vai ajudar bastante a vocês, tá bom? Então, até a próxima aí.